No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o líder da oposição, o vereador Edmilson Souza, do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aqui. Vereador Edmilson Souza, há uma polêmica envolvendo a reestruturação de cargos da Câmara Municipal. Como é que o senhor votou? Na verdade, esse projeto é um projeto que foi apresentado pelo presidente da Casa, o professor Jesus. Eu votei favoravelmente ao projeto. São projetos que criam cargos para provimento em concurso público. Assim como votei favoravelmente na época do presidente Alain, a criação de vários cargos para preenchimento de concurso público, votei nesse porque eu não vejo que há nenhuma ilegalidade nele. Muito pelo contrário, eu acho que o serviço público tem que ter os melhores profissionais contratados através de concurso público, e é isso que vai acontecer. Tem muita informação que está sendo veiculada, Pedro, que não é verdadeira, deturpada. Na verdade, qualquer coisa que a Câmara aprova, não é sem concurso. Se ler lá a lei, né, o que diz a lei, o projeto de lei, porque não foi sancionado ainda, é para a criação de cargos para a estrutura da Câmara via concurso público. Me causa até surpresa em saber que a oposição votou a favor. O senhor não vê ilegalidade nenhuma, mas não é segredo que o prefeito Guti, durante a votação, ligou tentando impedir essa votação. Não entendi por quê. É porque sempre que trata-se da criação de cargos, às vezes o governo tem interesse também de criar outros cargos ou matérias tão polêmicas, e gosta-se de se fazer a votação casada, ou seja, manda um projeto do Executivo, voto do Legislativo junto com o Executivo. Então era uma questão de momento? É uma questão de momento. Ali o Jesus, eu acho que agiu corretamente ao dizer, olha, é um processo interno da Casa, os poderes têm que manter a sua independência e nós precisamos dessa reestruturação, uma vez que nós tivemos 38 funcionários, Pedro, muito antigos da Câmara, sim, muito experientes, que por decisão judicial tiveram que ser desligados da Câmara, né? Por decisão judicial, entre eles funcionários que eu considero que eram fundamentais em alguns setores. Tivemos falecimentos, aposentadorias, enfim, existe uma defasagem mesmo de funcionários na Casa. E fora, quando se divulga um valor, olha, vai se gastar 7 milhões por ano, não serão preenchidas todas as vagas. Nenhum concurso público que é feito chama-se todas as vagas, é muito raro. Então, normalmente se chama de acordo, porque se cria também um cadastro de reserva para poder ir chamando de acordo com a necessidade do serviço público. 7h21, fala, Virgílio. Vereador, qual a sua opinião sobre esse projeto aqui, com o propósito de reduzir o déficit de vagas em creches da cidade para crianças entre 6 meses e 4 anos? O vereador Toninho da Farmácia do PSD propõe que a Prefeitura possa ampliar a relação com entidades privadas de educação. Só lembrando que o déficit é de aproximadamente 8 mil. Na verdade, o que resolve o déficit tanto de creche como de escola é a criação de novas unidades. Não existe essa solução, até porque se fosse tão fácil, tão simples assim, as administrações, as gestões anteriores já teriam feito isso e já teria resolvido o problema. Não é tão fácil assim, até porque nós temos também uma rede privada de escolas também muito pequena na cidade. Elas estão mais concentradas na região central e sendo expandido. Começa a haver um movimento nos bairros? Começa, mas mesmo assim não tem essa estrutura toda para atender a demanda que existe. E fora, existem recursos repassados do governo federal, existem recursos carimbados da ordem de 25% do orçamento para serem investidos em educação. O que precisa é acelerar, o prefeito precisa acelerar, é o término das escolas que estão num ritmo muito devagar, pelo que a gente tem visto, das obras que são da gestão anterior, que foram iniciadas na gestão anterior. E refresca minha memória, vereador Edmilson, acho que o então prefeito Pietá foi o que mais investiu em creches, né? Foi o que mais investiu. E na construção, contratação de profissionais, e no momento de que tinha uma demanda muito forte, ele criou um projeto que eu discordei do ponto de vista pedagógico, chamado Educriança. Não sei se vocês lembram. Lembro. E eu, como educador, como pedagogo, discordo da forma, porque eu acho que desconstrói essa ideia de serviço público. Mas na época foi a ferramenta encontrada pela gestão, pela Secretaria de Educação para diminuir. Você contratava um parente ou um vizinho para cuidar da criança? Na verdade você fazia um treinamento, aquele centro administrativo que o prefeito Pascoal Tobiel queria fazer a sede da prefeitura, foi transformado num centro de formação, e esses profissionais essas pessoas eram contratadas, iam para lá, passavam por treinamento
tinha um número de crianças que podia ser um parente, podia ser um vizinho que cuidavam dessas crianças. Mas ainda é uma realidade, né, vereador? Isso ainda acontece muito. Não, das pessoas pagarem e tal, é muito comum. É muito comum alguém pagar um parente e um vizinho para cuidar da criança. Se você for na periferia, Pedro, você vai ver, entre outras placas nas casas, cuida-se de crianças. Você vai ver a plaquinha lá, idosos e crianças. Agora, vereador, voltando àquela questão dos cargos, da polêmica, me causa estranheza. Eu vejo que o executivo, né, está contra a criação desses cargos. Parece que o prefeito não sancionou, né? Não, ainda não. O prazo venceu ontem, né? Ontem hoje, eu acho que foi ontem, venceria ontem. Venceria ontem. Agora eu vejo o Ministério Público também questionando. Pedro, a função do Ministério Público, qualquer denúncia que chegue lá é investigar. Então, se o papel que foi entregue lá dizendo que haveria a contratação de um trem da alegria de 70 cargos que gera 10 milhões por ano, sem concurso público, e esse foi o teor que chegou no Ministério Público, o promotor tem que investigar. Ele está na função dele. Ele não tem que ficar, mas isso aqui é um absurdo. Não, talvez não seja isso. Não, mas veja bem, não tem que dizer isso. Ele tem que investigar. Então o promotor, eu não sei qual promotor que está à frente do caso. Doutor Nadim. Doutor Nadim, ele está fazendo a função dele de forma correta. Ou seja, chegou lá, investigue-se, não se faz diretamente a instauração do inquérito, primeiro se pede para ouvir as partes. Então. Ele notificou tanto a Câmara como a Prefeitura para, num prazo, se não me engano, de 10 dias, ofertarem explicações e esclarecimentos sobre isso. E esclarecendo e ficando claro que é concurso público, eu acho que diminui bem esse impacto no primeiro momento da denúncia no MP. Eu espero que já tenham prestado esclarecimento e que o Ministério Público já tenha entendido que são cargos para concurso e que os valores também foram distorcidos, né? Sim. Não, e o MP também está dizendo, Pedro, sobre a questão dos cargos da Procuradoria, dos procuradores. Na verdade, está se colocando um valor lá no final da carreira. Então você pode chegar, o procurador pode chegar a ter esses valores que não há o que fazer. Tem benefícios, não só dos procuradores, mas como dos servidores, que são direito adquirido por eles, não há o que fazer. Sexta parte, adicionais, isso é garantido pela legislação. Progressão, né? Progressão. Eu estou vendo uma notícia aqui, vereador, no site da Câmara, sobre a greve geral, né? Foi debatida durante a sessão. Os petistas Janete Pietá, Genilda Bernardes e Maurício Brinquinho defenderam que a população deve participar da greve geral. O senhor não participou desse debate? Não, na verdade eu estava em plenário, mas a sessão foi uma sessão rápida, com poucos itens. Eu me ative mais numa outra pauta que era importante para a gente debater também. Mas tenho concordância com a fala. Eu acho que é um direito do povo brasileiro se manifestar. Eu acho que o índice de desemprego é um desemprego muito alto. O caos que nós encontramos nos vários municípios, inclusive no nosso, na questão da saúde, o corte de verbas aí para a questão da educação, tem motivo de sobra para o povo ir à rua. E fora, quando se fala de greve geral, alguns setores no Brasil arrepiam, olha, mas vai ter uma greve, isso prejudica. Ou seja, isso é muito comum em outros países na Europa, isso é muito comum aqui na América, isso é muito comum, por exemplo, na Argentina, você ter dias de luta e de manifestação, que é onde o povo demonstra a sua indignação. É que se acostumou com um modelo de protesto, sobretudo para derrubar os governos anteriores a esse que está aí, protestos chamados pela Rede Globo em horário nobre para acontecer no domingo na Avenida Paulista, regado a chopp e champanhe. Isso não é protesto. É o estilo da direita. É o estilo da direita. Então, ou seja, o povo mesmo, trabalhador, não vai protestar no domingo e não vai na Avenida Paulista consumir. Então, ou seja, eu acho que é um direito. E eu tenho conversado com diversas pessoas que é o momento, essa crise institucional hoje, que nós temos aí com as últimas notícias desse site Intercept, são pesadas, né? Ok. Vereador, me chama a atenção o seguinte, assessores da vereadora Janete Pietá, do seu partido, do PT, estão afirmando que ela teria sido ofendida pelo líder do governo, Eduardo Carneiro. As acusações são graves. Eu acho que alguém tem que se retratar nessa história. Como é que está esse assunto? Na verdade, aconteceu uma reunião na presidência da Câmara, onde, na última terça-feira, onde, pelo menos eu esperava que houvesse ali um entendimento para que esses fatos não acontecessem mais. O vereador Eduardo Carneiro reconheceu a fala que fez, mas não houve ali um pedido de retratação. Eu acho grave, eu acho que todo debate, Pedro, eu sou líder da oposição, tem que ser focado nas questões
políticas, nos encaminhamentos da cidade, na utilização do regimento, no questionamento, na argumentação, na contra-argumentação, e nunca em argumentos pessoais ou qualquer tipo de xingamento. Eu acho que isso só diminui o papel do Legislativo. Lamento muito que isso tenha acontecido. Não estava, porque era uma reunião da Comissão de Orçamento, no tocante ao tema da saúde. Inclusive, o grande estopim disso foi que, em determinado momento, as pessoas estavam perguntando para a secretária de saúde sobre problemas práticos da saúde e não sobre o orçamento. Eu já expliquei algumas vezes já a minha opinião sobre isso. Eu acho que nós temos que ter duas obrigatoriedades. Uma obrigatoriedade que seja o secretário ir lá para falar exclusivamente sobre o orçamento. Então ele vai lá para tratar de investimento e tal. Técnico. Técnico. Ele leva o melhor técnico que ele tiver e fala disso. Sim. E uma outra audiência, uma vez por ano, obrigatória, onde cada secretário vai lá para falar sobre metas, projetos, o que atingiu, o que não atingiu, enfim. E a população quer falar sobre assuntos específicos. Específica. Ela quer perguntar se a unidade básica do bairro dela vai ter médico ou não. Ela não quer discutir se o custo é 200 mil reais ou é 200 milhões. O senhor fala uma vez por ano, eu acho pouco ainda. Não, mas eu acho o seguinte, isso não impede que a Câmara convoque, está no regimento, na lei orgânica. Isso não impede, a saúde, por exemplo, já tem uma regra específica, que é a cada trimestre, a presença lá. Eu acho que uma vez por ano, porque hoje não vai. Na verdade, zero, né? É zero. Na verdade, nós temos secretários que não vão. Secretários muitas vezes mandam um diretor ou mandam outras pessoas. Secretários que vão e não falam. Quem falam são outras pessoas. Não sabem falar, né? Então, tem que ter um treinamento, imagino eu, ou trocar o secretário, né? Tá certo. Vereador Edmilson Souza, como é que o senhor vê hoje essa transição SAI-Sabesp? O que eu tenho visto, Pedro, primeiro, parece que é um milagre. Muita gente dizendo, olha, o milagre, porque as obras estão acontecendo, o rodízio está terminando. Aliás, eu vi até um outdoor na cidade, né, para uma gestão atual que era tão crítica, né, a utilizar outdoors, a utilizar em publicidade, está saindo muito bem, né? Porque tem outdoor, tem propaganda nas principais redes de TV, não deve ser de graça, né, imagino eu, né? Deve ser pago a preço de ouro ali. Colocando essa questão do rodízio, por exemplo. Nós estamos falando de uma empresa que é a Sabesp, que assumiu um cliente, volto a dizer, de uma carteira de clientes de 400 mil pessoas. São 400 mil pessoas que estão. Então, ou seja, recurso para investir tem. E eu só fico muito, muito triste em saber que durante muito tempo a cidade não recebeu um volume maior de água e poderia ter recebido. Porque hoje não são as obras que estão resolvendo o problema de abastecimento. O que está resolvendo o problema de abastecimento num primeiro momento é a liberação de uma maior quantidade de água para cá. Então, ou seja, anteriormente o que era feito? Se fechava a torneira para Guarulhos, se liberava o mínimo possível. Infelizmente. Vereador, pois não, Vitor. Sobre a área cultural da cidade, na sua opinião, como anda a área cultural? Os eventos, os projetos? O vereador já foi secretário de Cultura. Infelizmente ela não anda, ela está sem andar. Porque nós não temos nenhuma programação na cidade, infelizmente. Eu estive no Adamastor porque concedi um título de cidadã guarulhense a Áurea Fontes, que é uma pessoa histórica da nossa cidade, da música raiz, e o evento foi no Salão de Artes, numa quinta-feira à noite. O lugar estava às moscas, totalmente vazio, sem nenhum tipo de atividade acontecendo. E é aquele que foi o point mais movimentado. Então ali para você conseguir uma agenda numa quinta à noite era uma concorrência. Hoje está às moscas, não tem uma programação cultural. Não se tem um plano de trabalho para que a cultura atue na cidade, infelizmente. Nelson Rodrigues e Padre Bento também não tem? Pior. Na verdade estão aí em quarto, quinto, sexto plano. Então, infelizmente, nós não temos investimento. E isso é algo que vem do desmantelamento da Secretaria de Cultura. Quando se fechou a Secretaria, se colocou com a educação, isso criou uma fratura lá que levará muito tempo a ser reposta. Porque agora, da onde que vem o orçamento? Porque algum gênio brilhante achou que poderia utilizar dinheiro da educação para poder fazer programação cultural. Não, vamos pôr na educação porque agora vai ter dinheiro para fazer. E é carimbado, você tem que justificar para o Tribunal de Contas que você está investindo em educação. Então, ou seja, isso prejudicou muito e infelizmente a gente vê os prédios da prefeitura no tocante à cultura abandonados. Você tem aí um longo período sem uma programação efetiva. O SESC, a presença do SESC aqui,
ela traz um alívio, porque lá tem uma programação específica. Mas, ao mesmo tempo, ela cobra também uma postura da prefeitura, porque não podemos jogar tudo nas costas do SESC, até porque o SESC está localizado numa região específica. Eu não sei se é demérito meu ou do secretário. Quem é o secretário de Cultura atualmente? Veio alguém? Eu não lembro. O senhor lembra, vereador? O secretário de Cultura chama-se Vitor. Ele veio de São Paulo, estava na gestão de São Paulo, até onde eu sei, não tenho mais dados. Mas é um secretário novo. Enfim, assumiu no começo deste ano. Novo e desconhecido. Novo e desconhecido aqui nas nossas terras. Eu vou tentar entrevistar. Prazer, não me lembro nem por foto. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado a vocês, mais uma vez, aqui pela oportunidade de falar. Só para finalizar, hoje é dia de sessão, alguma expectativa ou não? Não, a nossa pauta está muito curtinha, porque tem diversos projetos que estão sem parecer. Então ela é muito curta, tanto é que as duas últimas, né, da terça e da quinta passada, transcorreu normal e esgotou a pauta que era possível esgotar. E hoje eu acho que não terá nenhuma dificuldade. O que aconteceu anteriormente foi devido à greve dos servidores, que existia ali um temor da base do governo na Câmara de que os servidores fossem até lá. Agora, não tendo a greve, eu acho que vai funcionar. Falando nisso, eu me lembrei que o secretário de Gestão, Adam Cubo, esteve aqui dizendo: em 2 semanas enviaremos o projeto de carreira da GCM. O prazo está vencendo, hein? Só lembrando também, já que você tocou no assunto, e eu me lembrei agora, houve toda essa batalha dos servidores públicos para ter o reajuste e até agora a Prefeitura não encaminhou o projeto de lei para a Câmara. Não? Não. Então, ou seja, não tem o projeto de lei, mas se não aprova, maio, né? Mas mesmo que seja retroativo, as pessoas querem receber, lógico. Que é um direito delas. É retroativo, mas não dá para mandar em junho, julho, né? Então, infelizmente, eu acho que... Já não vai entrar no vale, então. Já não vai entrar. Com certeza, com certeza. Já deu uma pedalada. Então, enfim, eu só queria aqui cobrar de público que os servidores públicos estão aguardando. Não é a proposta de agrado deles, mas é um direito deles e receber esse pequeno reajuste. Ok, obrigado, vereador Edmilson. 7h35, o Santista Alemão já sai pelos bastidores. Feliz da vida, hein? Eita, alegre. 2 minutos.